Hoje é o dia que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Quais equipamentos eu uso, qual que é a minha câmera, meu microfone, como que eu edito os meus vídeos, da onde que eu saí, quem que é a Sâmia, tudo, eu vou te contar tudo. Eu confesso que eu não tava muito preparada pra gravar esse vídeo hoje. Só que aí eu me dei por conta que eu tô adiando gravar esse vídeo desde o dia que eu gravei ele e acabei perdendo toda a filmagem porque o meu microfone acabou a bateria. Tive um leve surto de raiva naquele dia e agora estou aqui para regravar esse vídeo e fazer ele muito melhor do que ele já era. Itens obrigatórios em todos os meus vídeos. Um café, que hoje não está na minha caneca de gato porque eu precisava de um copo térmico. Eu acredito que esse vídeo vai demorar um pouco para gravar e eu não quero ficar sem meus suprimentos. E aqui do meu lado eu tenho meu computador com um resumo de todas as perguntas que vocês fizeram. Pra gente fazer um vídeo mais dinâmico, sem muita enrolação, eu não vou ficar lendo pergunta por pergunta. Eu juntei todas as perguntas num resumo e aí eu vou respondendo. Tem algumas perguntas que eu consigo responder num contexto, eu não preciso responder uma pergunta isolada. Então, se por acaso eu não falar uma pergunta que você fez pra mim, é porque ela foi respondida na resposta de outra. Eu acho que eu vou ligar a luz ali atrás, porque senão vai ficar muito escuro. Vamos ver. Ai. Melhor? Melhor. Esse aqui vai ser um vídeo bem papo entre amigas, tá? Eu não vou ficar me prendendo muito e vou tentar ser o mais espontânea possível. Eu dividi as perguntas em alguns tópicos, então a gente tem equipamentos, criação de conteúdo, conselhos, vida pessoal, nutrição e relacionamento. Vamos iniciar com o que vocês mais me perguntaram, o que vocês mais querem saber. Quais que são os meus equipamentos? O meu microfone é um da Holyland, o nome dele é Lark M2. Ele é um daqueles que tem 2 pontos, porque aí eu consigo gravar com o Felipe sem nenhum problema. E ele vai tanto na minha câmera, quanto no meu telefone, quanto no telefone do Felipe, que a entrada é diferente. A minha câmera é uma Sony ZV-1, não a Sony ZV-1 II, nem a Sony ZV-1F, que a gente tem as 3 opções. É a Sony ZV-1, a original, a primeira, a tradicional. Eu fiz muita pesquisa para pegar essa câmera, muita. Eu queria uma câmera que ela fosse compacta e boa para filmagem. Hoje em dia a gente tem muitas câmeras no mercado, só que a grande maioria delas são câmeras focadas para fotos. Eu não queria investir algo para fotos, eu queria alguma coisa que tivesse um bom custo-benefício, que fosse compacta e que também eu não precisasse trocar lentes. Eu sou completamente iniciante nesse mundo das câmeras. Essa é a minha primeira câmera. Então eu não queria pegar uma câmera e ter que ficar me virando com e essa lente, não. Queria uma coisa simples, prática, e a ZV-1 fez isso perfeitamente pra mim. A única coisa que ela me incomoda é que a bateria dura muito pouco e quando eu coloco estabilização nela, a imagem fica muito perto. Mas eu sei que dá pra comprar não é uma lente, é como se fosse uma extensão da lente que tu coloca na frente da câmera e aí tu consegue fazer meio que uma visão mais ampla. Na questão de equipamentos de tripé e tudo mais, eu uso esse tripé aqui. Ele abre até, se eu não me engano, 1,40 m. Me supre super bem, eu tenho 1,69 m, mas pro Felipe, que já tem 1,84 m, não dá pra gravar vídeo de pé, assim, direto pra ele, sabe? Teria que ser um maior. Tenho outro tripé que é o que está gravando esse vídeo agora, que é um tripé bem pequeno. Vou colocar uma foto aqui pra vocês. Os dois eu comprei na Amazon. Mas de verdade, quer saber o que eu mais uso como tripé? Isso aqui. É um porta-copos de madeira que eu deixo aqui na minha mesa. E sempre que eu gravo um vídeo aqui no escritório, meio que de baixo, é sempre apoiado nisso daqui. E eu também deixo um na bolsa pra quando eu quiser gravar fora de casa. Eu prefiro levar isso daqui do que um tripé. Eu vou tentar colocar os links de tudo que eu comprei aqui na descrição do vídeo. Me perguntaram muito também se eu tenho equipamentos de luz. E na realidade, eu tenho uma luzinha que eu não encontrei ela agora, não faço ideia onde ela tá, que é um LED bem pequenininho da Ulan. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Eu não uso muito ela, pra falar a verdade, só quando eu preciso fazer um take num lugar que tá bem mais escuro. Normalmente, o que eu tenho de luzes aqui nesse meu cenário? É o meu espelho ali atrás, que tem um LED em cada lado, e aqui na minha frente eu tenho uma luminária tradicional com uma luz amarela, e é isso que eu utilizo. Eu sempre tento gravar de dia, então aproveitar ao máximo a luz natural, que pra mim é a melhor luz pra filmagem. Agora, sobre os meus vídeos, eu edito todos eles no CapCut. Quando é vídeo pro YouTube, eu edito na versão do computador e quando é vídeo pro Instagram, eu edito na versão do telefone. Você até consegue editar vídeos pro YouTube no teu celular, mas é que como é muito longo, no meu caso são vídeos de 30 minutos, eu não acho tão prático. Eu prefiro estar na tela do computador, até pela postura que você fica,
Eu acho muito melhor. Muitas pessoas perguntaram também como que eu aprendi a editar os meus vídeos e como que eu edito eles. Eu acredito que tem certas coisas na vida que você tem que aprender fazendo, e edição é uma delas. Não adianta você ficar vendo vídeos e cursos e aulas de como editar, sem você ir lá, abrir o programa, colocar um vídeo nada a ver e transformar num vídeo maravilhoso. É prática, gente. Muita prática. Eu aprendi a editar sozinha e tudo que eu faço nos meus vídeos eu vou pelo feeling. Então, eu acredito que aqui seria legal colocar esse efeito, e aqui essa transição, e aqui essa foto. É tudo muito no feeling. Eu prometo que eu vou gravar um vídeo mais direcionado para essa questão de como que eu edito os meus vídeos, te ensinando como usar o programa, fazer uma coisa mais geralzona mesmo. Mas se eu pudesse te dar um conselho, seria para você abrir o programa de edição, colocar um vídeo ali e começar a testar, começar a mexer, ver o que você gosta, o que você não gosta. Pensa no estilo de vídeo que você quer fazer. Você quer fazer vlogs, vídeos narrados? Depois que você decidir isso, procura referências no YouTube. Assiste um vídeo, só que não no automático. Assiste realmente prestando atenção na edição daquela pessoa. Ela colocou uma transição aqui, ela colocou um efeito sonoro aqui. Foi legal? Você gostou? O que você achou? Tenta fazer lá no programa, ver o que você acha com seus vídeos. E assim você vai criando um repertório de referências para edição, e quando você abrir o programa, você já vai ter meio que na tua cabeça o que você quer fazer. Recebi muitas mensagens sobre quem que cria os meus conteúdos, e é tudo 100% eu, desde a gravação, a edição, tratar o áudio, fazer thumb, escrever descrição, postar nas redes sociais, fazer coisa pro Instagram. Gente, é tudo eu. Eu sou 100% sozinha nesse quesito. Pretendo um dia não ser, só que agora que eu tô no começo, é isso que nós temos. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Há quanto tempo eu tenho meu canal e se eu já tive outros nichos? Eu criei o meu canal no final do ano passado, quando eu postei aquele meu vídeo da crise dos 20. Aquele lá foi o meu primeiro vídeo no YouTube. E o meu vídeo do desafio foi o meu segundo. Só que, pra ser sincera, eu já queria estar aqui no YouTube há muito tempo. Tudo bem. Talvez você também teve aquele sonho de ser youtuber quando você era adolescente e você assistia aqueles youtubers gigantes. Eu também, só que eu não tô falando disso. Já vai fazer uns 2, 3 anos que eu realmente estava: não, eu vou ir, eu quero ir, eu vou fazer acontecer. E eu não fiz por inúmeros fatores. Um deles foi porque eu estava sempre querendo a perfeição. E aí, quando eu me dei por conta que a perfeição ela não queria acontecer, as coisas começaram realmente a dar certo. Lembra que eu sou igualzinha a você. Eu procrastino, eu quero as coisas perfeitas, eu deixo pra depois. E eu fiz isso por muito tempo aqui no meu YouTube. Como o meu canal ele é um canal muito novo, não deu nem tempo de eu ter outros nichos. Eu acredito que o meu nicho sempre foi essa questão de desenvolvimento pessoal, vida saudável, bons hábitos, toda essa questão assim, até porque é mais ou menos o que eu sempre tratei lá no meu Instagram. Claro que no meu Instagram eu sempre acabava focando mais pra área de nutrição, pra parte da alimentação, mas sempre teve esse quê de comportamento, desenvolvimento pessoal, bons hábitos e tudo mais. Se você quiser ter uma câmera, sabe uma coisa que você tem que comprar? Que você tem que prestar atenção? Um cartão de memória com uma memória decente. Porque eu fiz a burrice de pegar um cartão de memória de 64 GB pensando que ia dar tudo certo. Acabou de acabar, é bom, né? A minha memória acabou, eu tive que parar a gravação, passar um monte de filmagens pro meu computador. O meu computador não tem tanta memória assim, tive que mexer no computador. Ai, gente, comprem um cartão de memória grande, tá? Que eu vou ter que investir nisso de novo. Tô meio escura demais, será? Dei uma arrumada na iluminação. Não sei se eu tô meio escura demais. Mas vamos continuar. Indo para a parte de conselhos, eu recebi muitas mensagens de vocês dizendo pra mim que queriam começar um canal no YouTube ou queriam começar a criar conteúdo na internet, mas que não sabiam por onde começar e que se sentiam muito travadas. Vocês não especificaram pra mim o que era o travadas. Eu irei deduzir que esse travadas é algo mais do lado de você se importar com o que as outras pessoas vão falar de você ter vergonha e de você acreditar que você não é boa o bastante. Vamos por partes. Eu sei que às vezes parece que nós somos pessoas muito especiais, mas a grande realidade, sabe, a verdade nua e crua é que ninguém tá nem aí pro que a gente tá fazendo ou deixando de fazer. Tudo bem, às vezes você vai postar ali um negócio e aquela pessoa que não gosta de você vai dar uma olhada, vai dar uma risadinha, vai mandar pra uma amiga, tudo bem, tudo bem. Mas vai passar 30 minutos, ela vai esquecer daquilo. E se ela não esquecer, é porque tem alguma coisa muito errada com ela, não com você. Uma coisa que o Felipe falava muito pra mim, quando eu ficava meio insegura de postar um vídeo diferente, ou alguma coisa que eu tava testando aqui na internet, ele sempre falava que, se tiver poucas visualizações, porque aí também a gente fica meio habitolada da cabeça, né? O nosso conteúdo, ele só tem valor, entre aspas,
se tiver um número X de visualizações que a gente coloca na nossa cabeça, que é pura utopia do nosso imaginário. Isso não existe. Mas, se tiver um número baixo de visualizações, é porque ninguém viu. Aí se ficou ruim, ninguém viu, tá? Ninguém viu. Finge que nada aconteceu, ninguém viu. Mas, se muitas pessoas virem, sabe? Se tiver um engajamento legal, é porque deu certo. Então, assim, se não deu certo, ninguém viu. E se deu certo, todo mundo viu, o que você tem a perder? Eu percebo também que vocês são muito apressadas. Vocês querem as coisas pra ontem. Eu te entendo, eu também sou assim. Mas pensa comigo, eu recebi algumas mensagens de nossa, mas como que eu vou lidar com ter poucos seguidores? Ou com ter poucos inscritos, poucas visualizações? Gente, você começar do zero é o normal, é o esperado. Eu tô batendo nessa tecla desde que o desafio começou, mas eu vou te lembrar de novo. Tudo que você vai fazer na sua vida, qualquer meta que você queira conquistar, é um processo. Você quer construir sua vida dos sonhos? Tudo bem, entenda que é uma construção. É um processo. Eu tive a grande sorte de logo no começo meu canal ter dado certo. Tudo bem que teve um trabalho absurdo por trás, mas eu não tava esperando que fosse assim. Eu tava esperando que no final do meu desafio eu iria ter ali os meus 1000 inscritos no canal e talvez uma monetização. Eu não tava esperando que fosse assim. E eu ia continuar, mesmo se não fosse do jeito que foi agora. Porque não faz sentido. Que coisa é essa que você tanto quer, você quer tanto algo, que você não começa e você não insiste? Eu não consigo entender. Tenta sempre lembrar dos teus motivadores, do porquê que você tá querendo fazer aquilo que você tá fazendo. Voltando um pouco para aquela questão de que você fica vidrada no que vão pensar de você, no que vão falar de você, seja um pouquinho delulu. Sabe aquela coisa que viralizou no TikTok esse tempo? É delusional. A tradução, se eu não me engano, é você ser delirante, de você ter a sua própria loucura ali na sua cabeça, de você criar a sua própria história na sua cabeça e você acreditar nela. Eu fiz muito isso. Quando eu comecei a postar no Instagram, eu criei uma história na minha cabeça de que ninguém falava de mim. Eu realmente acreditava que ninguém ia falar de mim. Ninguém. Porque eu não era importante pra ninguém. Eu era delulu nesse nível. E além de tudo isso, tenta pensar o porquê que você quer aquilo que você quer. Faz uma lista, escreve no seu caderno ou escreve no seu bloco de notas tudo que você ganharia se você criasse conteúdo. Tudo que você iria conquistar com esse trabalho. Anota tudo, tudo. E aí depois você vai ler tudo que você tá deixando pra trás porque você tem vergonha do que alguém vai falar de ti. Todas as experiências que você tá deixando de viver porque você tá com vergonha. Teve muitas perguntas do estilo também se daria pra começar um canal gravando apenas pela câmera do celular. E gente, é claro, eu conheço muitas criadoras de conteúdo que produzem aqui pro YouTube apenas com a câmera do telefone. Você não precisa de uma câmera. E ainda eu me arrisco te dizer que se você quiser investir em alguma coisa, eu recomendo que você invista primeiro num microfone e depois numa câmera. Porque hoje em dia, praticamente todos os telefones já têm uma câmera maravilhosa. O que normalmente fica meio cagado é o teu áudio, porque você vai gravar um pouco mais de longe e já não dá pra te ouvir direito. Ou você tá num lugar muito barulhento e o áudio não vai ficar tão gostoso de ouvir. Eu, Sâmia, como telespectadora, a grande maioria das vezes presto mais atenção no áudio do que na filmagem de um vídeo. Quando eu gravei esse vídeo pela primeira vez, eu fiquei muito tempo batendo a minha cabeça do tipo, por que eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas sobre mim? Porque, assim, eu não sou tão importante assim. Eu até comentei sobre isso no Instagram e teve muitas pessoas falando de que, olha, o pensamento sabotador, o pensamento de sabotagem. E eu fiquei, pois é. Também sou humana. Então agora a gente vai conversar um pouco sobre mim. O que eu faço quando falta motivação e qual que tá sendo a parte mais difícil do desafio? Ali na parte da motivação, eu sempre fico de olho na minha lista de vantagens. Lembra que quando eu tava te falando um pouco sobre aquela questão de parar de comer as minhas emoções, eu te falei pra você criar uma lista de vantagens? Do que você ganharia de vantagem se você alcançasse aquela meta específica, que no caso era perder peso? Então, eu vou me sentir melhor no meu corpo, eu vou me sentir melhor no espelho, eu vou conseguir usar minhas roupas antigas, toda essa pegada. Então, eu acho muito pertinente você ter isso também de outras áreas da sua vida. O que você iria ganhar, quais que seriam as suas vantagens se você fizesse aquelas coisas que você quer fazer. Eu tento sempre me lembrar o porquê que eu tô fazendo o que eu estou fazendo, quais que são os meus motivadores e também entender que tem dias que não vão ser perfeitos, então vão ter momentos que eu vou querer ficar mais na minha, vão ter dias que eu vou querer fazer menos
dias que eu vou querer fazer mais e que tá tudo bem. Eu diria que a parte mais difícil do desafio até agora, se eu for pensar assim em hábitos que eu não estou fazendo, tá sendo a parte de estudar. Eu até conversei um pouco sobre isso agora no episódio 6 com vocês. Pra você ter uma noção, eu não tava conseguindo lembrar que eu tinha que estudar um dia, porque eu tava com aquela falsa ideia de que eu iria conseguir dar conta de tudo sem ter uma rotina cronometrada com horários. E aí agora eu fiz uma rotina realmente cronometrada com horários, principalmente a parte da manhã, então aquela coisa de eu acordar, já ir treinar, voltar pra casa, comer, me arrumar e estudar. Eu sinto também que agora nesse começo do desafio é um momento que eu tive que dar muito foco e prioridade para a questão da criação de conteúdo e pro meu canal no YouTube. Eu não imaginava que ia crescer tão rápido e que ia ter uma repercussão tão grande esse desafio. E com tudo isso, eu quis aproveitar esse começo que tinha uma movimentação muito grande e realmente produzir bastante. Então agora no começo do desafio, teve áreas da minha vida que não foram meu foco, não foram minha prioridade. Então eu não sei se eu posso dizer que tá sendo difícil fazer essas coisas, mas que não foi feito tão bem, digamos assim. Como é o caso dos meus estudos e da minha dieta. Não cheguei a ter outro episódio de descontrole alimentar, mas assim, tem refeições que eu pulo, às vezes eu como uma coisa que tá mais rápida, que não é exagero, não é descontrole, só não era o que eu realmente deveria ter feito. Você costuma ir na academia sozinha? Também não me sinto confortável indo sem meu namorado, isso me atrapalha muito. Eu sempre dou preferência a ir com meu namorado porque eu me sinto mais em casa. Sabe aquela coisa de você meio que poder ser você a todo momento? Sempre que eu tô com meu namorado eu me sinto assim. Mas eu não deixo de ir se ele não vai. Esse que é o ponto importante. Você não deve deixar de ir na academia se você não tiver companhia. Como que eu finalizo meu cabelo cacheado? Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas eu não tenho uma finalização assim que, nossa, é sempre essa e ela dá sempre certo. Todas as vezes que eu finalizo meu cabelo é um resultado diferente. Eu acredito que quem tem cabelo cacheado possa se relacionar comigo, possa se identificar comigo, que o cabelo tem vida própria, então independente do produto que você coloca, ele vai fazer o que ele quiser. Mas eu vou deixar aqui na tela os produtos que eu tô utilizando agora no momento. Primeiro eu passo um leave-in, depois um óleo e por último um creme modelador. Não são todos os dias que eu passo esses 3 produtos. Às vezes eu passo só o leave-in, às vezes só o óleo, mas quando eu vou assim, eu quero realmente finalizar, é os 3. Quais que são os meus hobbies? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei assim, o que eu vou falar? Porque eu não sei. Eu acredito que criar conteúdo pode ser considerado um hobby, por mais que eu queira transformar isso 100% num trabalho, porque é algo que eu me divirto fazendo, é algo que eu gosto e que eu utilizo meu tempo. Também não sei se isso é considerado um hobby, mas eu sou uma garota de séries. Eu assisto muitas séries. Gente, quando eu era mais nova, por uma boa parte da minha vida, eu não saía no final de semana pra socializar, pra fazer coisas diferentes com amigas, porque eu queria ficar assistindo minhas séries. Uma vez eu até fiz uma lista de quantas séries que eu já assisti e foi assim um negócio que não acabava. Não sei nem te dizer quantas, mas eu já vi de tudo. No momento eu estou reassistindo Desperate Housewives pela 3ª vez. Eu amo muito essa série, é uma das minhas séries conforto. E provavelmente quando terminar essa série, ou eu vou reassistir Criminal Minds, ou eu vou reassistir The Vampire Diaries, que eu sou completamente apaixonada também. Da minha adolescência, amo, já reassisti umas 5, 6 vezes e eu não me canso. Eu gosto muito também de cozinhar confeitaria, então fazer bolo, cookies, brownie, eu adoro cozinhar doces. É um hobby que eu não posso fazer com frequência, porque se a gente cozinha, a gente come, mas eu adoro. Em dias que eu estou extremamente estressada, que parece que nada tá dando certo na minha vida, se eu pegar, colocar uma música calma, ir pra cozinha e assar um bolo, eu tô muito feliz. O meu humor imediatamente muda. E logo abaixo tem a pergunta se eu leio, que eu acredito que seria considerado um hobby também. A minha história com a leitura, ela é de vai e vem há muitos anos. Na minha pré-adolescência, antes de eu me encontrar no universo das séries, eu era uma garota que lia horrores, então eu era fascinada por todos aqueles livros, assim, bem de pré-adolescente, de historiazinha, de romance boba e tudo mais, eu amava. Mas aí eu descobri o universo das séries e abandonei os livros. Permaneci nesse universo da série por muito tempo e depois, quando eu saí da faculdade, eu comecei a querer voltar a ter esse hábito da leitura. E eu tô até hoje tentando reintroduzir a leitura na minha vida. Quando eu voltei a ler, eu peguei bastante gosto por aqueles livros de autoajuda, e depois meio que encheu meu saco, aí eu não queria mais nada. Agora, os livros que eu tenho aqui pra ler, alguns são livros de histórias e outros são livros da minha profissão. Então eu tenho aqui esse livro de nutrição comportamental, que é o único livro
de nutrição comportamental, assim, para leigos, que eu recomendo. Ele é perfeito. Ali atrás da câmera tem aquele livro Comporte-se, que pra mim é perfeito, maravilhoso. É como se fosse a bíblia do comportamento pra mim. Eu até pensei em colocar no desafio essa questão da leitura, de voltar a ler, às vezes colocar alguma meta de leitura. Só que eu acredito que tudo que eu coloquei no meu desafio era prioridade antes da leitura. E aí eu quis dar preferência pra tudo aquilo. Tem alguma coisa que você acredita que vai conquistar apenas no final do desafio? Eu acredito que a parte do meu corpo dos sonhos, de eu conseguir perder ali os meus 7 quilos, é algo que vai acontecer só no final do desafio, porque eu preciso de tempo pra fazer isso. E eu também acreditava que eu só iria conseguir aquela questão ali dos 100k de seguidores somados nas minhas plataformas lá no final, tipo assim, no último dia, no prazo máximo. Mas como a vida é uma caixinha de surpresas e muitas vezes a gente se surpreende pro lado bom, eu acredito que não. Eu acredito que eu vou conseguir esses 100k de seguidores muito mais cedo do que eu imaginei. Teve uma pessoa que me mandou uma pergunta no YouTube que eu fiquei meio assim, sabe, meio... Eu até coloquei aqui, classe média ou pobre mesmo? Que ela falou assim, você veio de família classe média ou pobre? Mas pobre mesmo. Quem de fato é você? Confesso que no quem de fato é você, eu fiquei um pouco ansiosa. Eu já pensei, pronto, uma pergunta no YouTube vai me levar pra terapia. Eu não sabia se eu respondia essa pergunta ou não, porque eu achei ela num tom meio agressivo, mas também a pergunta não é nada demais. Sim, eu vim de uma família classe média e não, eu não sou pobre, pobre mesmo. A minha família nunca passou dificuldade, eu nunca passei dificuldade. Eu consegui estudar em escolas boas, ter uma faculdade boa, mas eu nunca tive luxos. Eu não tenho meu carro, não tenho meu apartamento, eu não tenho rios de dinheiro guardado, mas até então nunca passei dificuldades. Então não, eu não sou pobre, pobre mesmo. Tipo, pobre, pobre mesmo. Você faz terapia? No momento, não. E eu sei que eu tô falando isso indo contra tudo que eu sempre falo pra vocês fazerem. Mas pelo menos dessa vez eu quero que você faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Eu já fiz por muitos anos terapia e eu quero muito voltar. Mas, vamos ser sinceros então, eu parei de fazer terapia porque era um valor que não entrava mais no meu orçamento. E eu sei que eu preciso me organizar pra voltar, mas no momento eu tenho outras prioridades pra direcionar esse dinheiro. Mas eu vou voltar. Eu sei que eu vou voltar, eu só preciso me organizar. Será que eu não tô muito desleixada nesse vídeo, assim? Tipo, a forma que eu tô sentada? Deixa eu tentar ficar mais reta. Tá. Você atende só quem quer emagrecer ou tem algum outro público-alvo? Eu sempre direcionei a maioria do meu conteúdo para público de emagrecimento porque é um público que eu gosto de trabalhar. Até porque eu já lutei muito contra o meu peso a minha vida inteira, então eu tenho a parte de experiência pessoal também. Mas eu atendo também toda a parte de reeducação alimentar, então aquela pessoa que quer ter uma vida mais saudável, quer mudar os seus hábitos, e também a parte de hipertrofia, ganhar massa muscular, definição corporal e tudo mais. Como foi sua faculdade e qual que foi a melhor parte dela? Eu diria que a minha faculdade foi super tranquila, porque eu me identifiquei com o meu curso desde o primeiro dia de aula. Fazer nutrição já era algo que eu queria há muito tempo, também por conta da minha relação complicada com a comida, e eu acredito que a melhor parte foi o início e o final. Eu fiz o primeiro semestre em uma instituição e depois eu pedi transferência para outra, que foi onde eu me formei. Só que a minha primeira universidade, ela era muito diferente da minha segunda. E eu acredito que foi uma experiência muito boa de começo de universidade, sabe? Eu comecei o meu curso numa universidade lá no interior do Rio Grande do Sul, a Unijuí, que é a Universidade de Juí, e eu sinto que aquela instituição tinha mais cara de universidade. Era aquela coisa de você fazer aulas com outros cursos, e a universidade tinha um campus, era algo com aquela vibe de faculdade, sabe? E quando eu pedi transferência pra cá, pra Santa Catarina, a minha universidade ela parecia mais um curso. Não era ruim, era maravilhosa. O meu curso era super tecnológico, inclusive. Só que era uma vibe completamente diferente de onde eu iniciei. Tinha uma cara mais de curso. Tanto que quando a minha mãe veio lá do Rio Grande do Sul pra conhecer minha faculdade daqui, ela falou que a minha faculdade parecia um shopping, porque ela era muito moderna, ela era muito nova. E não tinha aquela vibe, assim, de universidade, sabe? Outro ponto alto da minha faculdade foi o final por conta dos estágios. Ali no último semestre foi quando a gente conseguiu realmente ir para a parte de clínica e entender realmente como que era trabalhar com nutrição. Foi uma parte muito legal porque eu percebi que além de gostar da teoria da nutrição, eu também adorava a prática. Queria saber quais ferramentas da nutrição comportamental você acha que são mais eficazes. Aqui depende. Absolutamente tudo na nutrição
precisa ter um contexto. Então, como eu não sei para que você quer essas ferramentas, eu não tenho como te dizer o que vai ser mais eficaz para você. Mas eu gosto muito da questão da lista de vantagens, que vocês estão carecas de saber, e eu também gosto muito da roda da vida. Sabe, aquela roda que aí você tem que marcar o quão satisfeito você tá em certas áreas da vida, e aí depois você vê qual área que, se você colocasse foco, iria melhorar o número máximo de outras áreas. Eu adoro essa ferramenta e é muito legal para você entender aonde que você deve começar. Qual que é a primeira coisa que você deve mexer na sua vida? Como que você vai se organizar para manter o seu trabalho de nutricionista? Se você já viu o episódio 6, você sabe que eu fechei a minha agenda de atendimentos. Como sou eu que faço absolutamente tudo, eu não tenho equipe, eu faço absolutamente tudo sozinha. Desde o primeiro atendimento que uma paciente tem comigo, até a questão de editar, gravar vídeo, responder vocês nos comentários, é tudo eu. E eu me dei por conta que eu não tinha como dar conta de absolutamente tudo e continuar fazendo um trabalho bem feito. Para absolutamente tudo na minha vida, eu não consigo fazer do jeito que dá, sabe? Eu não consigo. Edita assim do jeito que dá. Manda o plano alimentar do jeito que dá. Não consigo, isso não é pra mim. Então eu decidi fechar a minha agenda para pacientes novos, para eu conseguir dar atenção para os meus pacientes ativos e conseguir nesse momento priorizar a criação de conteúdo. Eu precisei pensar muito sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu queria abraçar o mundo e atender todo mundo que estava chegando para fazer consulta comigo, eu sinto lá no fundo do meu coração que agora é o momento que eu preciso focar na criação de conteúdo e aproveitar esse início. Foi uma decisão muito difícil também, porque, querendo ou não, se eu focasse na parte de atendimento, eu iria receber um retorno financeiro muito mais rápido. Só que aí eu conversei muito comigo mesma de que agora no começo é um momento que eu tenho que passar como se fosse numa prova de fogo. Tudo bem que eu não vou estar tão bem financeiramente agora, mas eu vou estar passando por esse momento pra lá na frente eu estar muito melhor do que um dia eu conseguiria estar atendendo no consultório. Eu falei isso pra vocês também lá no episódio 6, que eu sei que eu estou saindo de um ambiente de muito privilégio, então o Felipe concordou em agora no começo assumir a maior parte das contas da casa para que eu consiga focar na criação de conteúdo e consiga produzir sem culpa. Eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso, tá? Eu sei. E eu também não larguei completamente o meu trabalho, porque eu tenho pacientes que estão ativas, que ainda, querendo ou não, me dão uma renda, mas eu só escolhi priorizar um lado. Vamos para a parte de relacionamento? Há quanto tempo você mora sozinha com seu namorado? Eu moro sozinha com o Felipe já vai fazer uns 5 anos. E eu estou namorando com o Felipe já vai fazer uns 5 anos. Vocês planejaram morar juntos? Não. Não recomendo que você faça isso também. Eu fico muito feliz que deu certo comigo com o Felipe, mas se não desse certo e a gente tivesse ido morar junto, talvez teria sido uma coisa meio complicada. Eu conheci o Felipe quando eu tinha ali os meus 19 anos. E pra ser sincera, assim, conversa de amiga, eu não tava muito feliz no lugar que eu tava, na questão da minha casa, da minha família. Não tava sendo tão interessante a convivência. E aí, quando eu comecei a namorar com o Felipe, chegou ali no nosso segundo mês de namoro, eu já estava passando mais tempo na casa dele do que na minha. Aí a gente precisou sentar e ter aquela conversa. Vamos morar juntos? Vamos alugar um lugar para nós? Porque naquele momento o Felipe estava morando com a família dele, então não tinha como eu ficar ali. Depois que a gente tomou a decisão de que sim, a gente iria morar juntos, a gente ficou um bom tempo procurando apartamento, porque a gente mora no litoral de Santa Catarina. Aluguel aqui é uma coisa meio complicada, você tem que ter paciência, você tem que ir procurando aos poucos até você encontrar um lugar legal que não custe o seu rim. Então a gente ficou uns bons meses, acredito que uns 3, 4 meses, procurando um lugar. E eu lembro que a gente encontrou um bem na época que estourou a pandemia. Então a gente teve a experiência da pandemia junto com indo morar sozinhos pela primeira vez. Vocês perguntaram também qual que foi a parte mais difícil de eu ter ido morar com meu namorado. E eu diria que a parte mais difícil foi eu. Gente, eu tinha 19 anos. Então, eu era uma pessoa muito imatura. Eu era uma adolescente muito imatura. Então, assim, eu era uma pessoa que criava brigas do além, que implicava com tudo, e também era uma pessoa meio difícil de lidar. Com o tempo, isso foi melhorando, foi amadurecendo. O Felipe me ensinou muitas coisas, me tornou uma pessoa melhor. E hoje em dia, a nossa convivência é super de boa. Claro que a gente também briga, a gente tem discussões, isso eu acredito que é normal de qualquer casal. Mas nada
nem um pouco comparado com o que era antes. E são brigas bem normais. A gente dá uma discutida, dá ali 1 hora, a gente já tá resolvido. Teve uma pergunta também sobre como que eu e o Felipe controlamos as nossas finanças morando juntos. E aqui eu acredito que é um ponto muito delicado de falar na internet, porque tem dois lados, né? Tem o lado de o homem tem que pagar tudo, ele tem que sustentar todas as contas da casa e tudo mais. E tem o outro lado de, não, vamos dividir 50-50, eu fico com o meu dinheiro, você fica com o seu, nanã. Eu e o Felipe, a gente meio que não é nenhum dos dois. Eu e o Felipe, nessa questão financeira, a gente leva muito a sério aquela coisa de que nós estamos juntos e não um contra o outro. A gente faz absolutamente todas as decisões financeiras juntos. Se eu quero comprar alguma coisa, eu falo com ele antes. Se ele quer comprar alguma coisa, ele fala comigo. A gente nunca faz compras impulsivas, principalmente se forem valores grandes. Aquela coisa de, ai, meu namorado comprou isso e eu não sabia. Isso não acontece aqui em casa. Mas eu acredito que um grande motivo disso é porque eu e o Felipe, nós não somos ricos. E a gente sabe que se a gente quiser prosperar, ser um casal próspero, a gente precisa guardar dinheiro, a gente precisa ter escolhas financeiras inteligentes e não ser idiota com dinheiro. Eu não tô falando pra você fazer isso, mas eu e o Felipe, a gente faz assim. A gente junta os nossos salários, o que ele ganha e o que eu ganho é uma coisa só. Nós pagamos todas as contas da casa, reservamos um dinheiro pra lazer, gastos imprevistos e tudo mais. Não são todos os meses, mas em aniversários, ocasiões especiais, a gente meio que se disponibiliza um cachê pra cada um gastar. Então, você tem tantos reais pra comprar um presente pra mim, eu tenho tantos reais pra comprar um presente pra você, e assim os dois ficam felizes e ninguém gasta dinheiro à toa. E depois que a gente separou esse dinheiro, pagou tudo que precisava pagar, o que sobra a gente investe. Sempre que eu vou falar do meu relacionamento, até para as minhas amigas, eu fico meio que com o pé atrás, assim, de tipo, eu vou te contar o que acontece comigo, mas eu não tô falando pra você fazer isso, tá? Porque eu entendo que cada casal é um casal, eu entendo que cada cara é um cara, e você tem que fazer o que você e seu namorado estejam confortáveis em fazer. Pra finalizar esse vídeo, eu vou falar algumas aleatoriedades que vocês foram me perguntando nos últimos dias. Esse óculos que eu tô usando é de uma marca chamada Emilio Pucci. O efeito que eu tava na minha unha nos últimos episódios era um efeito de casca de tartaruga. Eu não me arrisco em falar o nome da técnica em inglês, mas tá bem hypada no Pinterest. Eu fiquei até com vontade de fazer ela de novo quando eu fui fazer a minha manutenção, mas eu tava na vibe de fazer algo claro. Aqueles camisetões que eu adoro usar pra treinar é de uma marca chamada Breakbound. Ela é aqui de Santa Catarina e inclusive o meu namorado fez a campanha de lançamento da marca. Não é uma marca muito conhecida, mas o preço da peça eu acho maravilhoso e a qualidade também é impecável. Eu tava quase esquecendo, a minha caneca de gato, eu não faço ideia onde comprar. A minha mãe me deu de presente de casa nova quando eu fui me mudar com o Felipe. Foi aquelas 2 canecas de gato e umas colherzinhas de gato. Mas, gente, eu acredito que se vocês baterem um print da tela ou tirar uma foto e colocar a foto no Google, eu acredito que vocês encontram pra comprar. Escureceu, o Felipe voltou do trabalho. Essa gravação já passou de 2 horas. Sempre quando eu termino um vídeo, eu fico meio assim, eu poderia ter feito melhor. Poderia ter me soltado mais, talvez, ficado mais confortável, não sei. Mas é isso, né, gente? Aquilo que eu falei pra vocês antes também. É um processo, você vai construindo seus hábitos dia após dia. E tem coisas na vida que a gente só fica boa fazendo. Esse vídeo foi um vídeo que eu fiz pra minha bolha, pra quem já me segue. Então eu irei presumir, eu espero que você já esteja me seguindo. Já esteja inscrita no canal. Porque se você não tiver, minha gata, o que você tá fazendo aqui? Tá? Vamos lá? Tá, tchau. Tchau, tchau.